Olá, sou a doutora Roberta Portugal e hoje eu vou falar para vocês como ficamos diabéticos. Eu queria dizer que nós temos tipos diferentes de diabetes e esses tipos vão também ser diferentes na forma como se desenvolvem e no tratamento que temos que propor. Temos basicamente dois grandes grupos, o grupo do diabetes tipo 1 e o grupo do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é o menos frequente, acomete 10% dos pacientes diabéticos e acontece principalmente nas crianças e nos adolescentes. O início do quadro é um início abrupto, de uma hora para outra, e o paciente começa a apresentar excesso de idas ao banheiro, muita fome, muita sede, perda de peso. E muitas vezes, se não tiver o diagnóstico precoce, o diagnóstico correto, ele pode ser internado e ter um quadro mais grave no início. A gente para de produzir insulina e essa parada acontece na maior parte das vezes por um mecanismo autoimune. Ou seja, a gente produz anticorpos contra o nosso próprio pâncreas e ele para de funcionar, não tem mais produção de insulina. Dessa forma, precisamos usar insulina, já que a gente não pode viver sem ela. O tratamento do diabetes tipo 1 sempre vai ter uso de insulina. O diabetes tipo 2 é o diabetes mais frequente da maioria das pessoas que a gente conhece. Ele acomete 90% dos pacientes diabéticos e tem íntima relação com o estilo de vida do indivíduo antes da abertura do quadro. Ele é associado ao paciente sedentário, ao ganho de peso, à má alimentação. E esses fatores juntos vão causar uma resistência à ação da insulina. Então esse paciente, ele produz insulina de forma adequada, na maioria das vezes, pode produzir até insulina em excesso, mas o efeito dessa insulina não ocorre como deveria. Então nós temos insulina, mas ela não funciona adequadamente. Sendo dessa forma, a gente consegue, na maioria das vezes, tratar com medicamentos. Hoje em dia, a gente tem uma gama muito grande de medicamentos para diabetes, medicamentos orais, alguns medicamentos injetáveis que não insulina e, em alguns casos, até a própria insulina pode ser utilizada. Como o pâncreas ainda funciona, na maioria das vezes o quadro começa muito devagar e o paciente muitas vezes é assintomático ou com sintomas muito discretos que ele não associa ao desenvolvimento de diabetes. E essa é uma das importâncias da gente fazer nossos exames de rotina, né, de fazermos aquele check-up para poder conferir a glicemia, principalmente nos pacientes que têm grupo de risco, que são aqueles pacientes obesos, sedentários, essas doenças que eu citei que normalmente estão relacionadas à abertura do quadro. Nos dois casos, independente do uso de insulina, o paciente deve sempre ter uma dieta mais regrada, né? Hoje em dia a gente corta menos alimentos do que antigamente eram cortados, mas a gente sempre deve incluir uma dieta com muita fibra, com menos ultraprocessado, uma dieta saudável, que todos deveriam ter, na verdade. Devemos incluir a prática de atividade física e o uso regular das medicações, insulina ou não, prescritas pelo médico. Bem, é isso. Eu espero que tenha conseguido ajudar a diferenciar os dois tipos de diabetes. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu vou responder.